Bem-vindo ao projeto Técnica Feynman. Hoje estudaremos a disciplina de criminalística. Você irá aprender, nem que seja a última coisa que você faça. Nesta aula, estudaremos o local de crime, a teoria geral de local de crime, o isolamento do local de crime e também a classificação aplicada ao local de crime. Iniciando pela teoria geral do local de crime. Segundo Heraldo Rabelo, o local de crime é a porção do espaço compreendida num raio que possui origem, ponto e fato. Segundo Alberi Spíndola, o local de crime é uma área física que se correlaciona com o fato que configura um delito. Para Jesus Antônio Velho, o local de crime é o palco principal, onde inicia-se o trabalho da perícia, berço de geração de vestígios. E para Pedro Canesim, o local é basicamente um local onde se configura o delito, onde estão presentes os vestígios. Segundo o artigo 6º do Código Penal, o local de crime é o local dos atos executórios e da consumação. Teoria da ubiquidade. Então, estes foram os teóricos que definiram a teoria geral do local de crime. Como que nós vamos fazer para correlacioná-los? Heraldo Rabelo. O Heraldo Rabelo é o único que fala em raio. É um espaço, uma porção do espaço compreendida por um raio. Quando falar em raio, vamos lembrar de Rabelo, porque Rabelo correlaciona-se com raio, não é mesmo? Simples assim. Alberi Spíndola. O Alberi Spíndola é aquele que fala de uma área física. Vamos tentar lembrar dessa forma. O Alberi é o que correlaciona uma área física. Enquanto que Jesus Antônio Velho, Jesus, vamos lembrar do palco. Jesus é em termos de palco. Palco principal. O berço de geração de vestígios. Jesus é muito peculiar, não é mesmo? Jesus correlacionaremos então com o palco e com a geração, berço da geração dos vestígios. E Pedro Canesim correlacionaremos tão somente com delitos e vestígios. Configuração do delito e vestígio. Lembrando que o principal de todos eles é o artigo 6º do Código Penal, que diz que é o local dos atos executórios e da consumação. Esta é a teoria geral do local de crime em termos de definições. Agora vamos tratar então um pouco da classificação do local. O local de crime é basicamente, então, por aquele conceito do Código Penal, o local onde ocorreram os atos executórios e a consumação do delito. Mas o local de crime ele poderá ser classificado como imediato, mediato e relacionado. O local de crime imediato é onde estão presentes os vestígios materiais, o corpo de delito propriamente dito. O local da morte, onde o cadáver se encontra, onde os vestígios materiais se encontram. Este é o local imediato. Enquanto que o local mediato é a área adjacente ou as vias de acesso aonde se encontram os vestígios. Então, é a área adjacente do local imediato, é a proximidade. Por outro lado, o local relacionado, perceba, ele não tem ligação geográfica, é a porção sem ligação geográfica, ou seja, não é o local da execução e da consumação. Contudo, ele é relacionado. Por exemplo, onde o veículo foi abandonado, onde alguma coisa pode ter acontecido, mas não é aonde foi encontrado o corpo, por exemplo. Então, essa é a classificação entre imediato, mediato e relacionado. Ainda, o local de crime pode ser classificado como interno, externo ou virtual. O local de crime será considerado interno quando houver uma cobertura. Quando este local estiver protegido das intempéries.
ou também quando ele for uma questão do local com cobertura e cercado por outras delimitações. Se houver alguma espécie de delimitação que o proteja de intempéries, que o cubra, será considerado um local de crime interno. Pensa, vai ser dentro de alguma coisa. O local de crime externo, por outro lado, ele é um local onde está descoberto, está exposto às intempéries. Esse aqui será o caso de na rua, ocorreu na rua. Estava lá na via pública. A via pública não está coberta, portanto será um local externo. E por fim, esse local ainda poderá ser virtual, ou seja, não tem relação física, foi no ambiente virtual, na internet. Seguindo a classificação dos locais de crime, eles ainda poderão ser considerados ermos quando forem desabitados. É um local tranquilo, um local ermo, desabitado, não tinha população lá, apenas animais ou o que quer que seja. Ou será considerado um local concorrido quando eles forem locais habitados, como na cidade grande, por exemplo. Os locais de crime ainda poderão ser classificados como abertos, fechados e mistos. Os abertos serão considerados ao ar livre. Perceba, os abertos e os externos se correlacionam. Um local de crime externo também é considerado um local de crime aberto, pois ambos estão descobertos, expostos a intempéries, ou seja, ao ar livre. Enquanto que um local de crime fechado é um recinto isolado, é um recinto interno, tem relação, coberto ou com alguma delimitação, com alguma cerca. Então, esses dois se relacionam, local de crime interno, local de crime fechado. Por fim, temos a classificação de local de crime misto, ou seja, é uma parte, ele apresentará uma parte coberta e uma parte descoberta. Pode ser um carro, por exemplo, ou tantas outras coisas mistas. Os locais de crime ainda poderão ser móveis, como carros, veículos, ou imóveis, como alguma coisa parada. Eles ainda poderão ser isolados, ou seja, sem vizinhos. Uma fazenda no meio do mato é um local de crime isolado. Por outro lado, um local de crime contíguo é um local onde temos vizinhos, temos apartamentos, temos divisórias, uma parede que divide duas pessoas. Esse será um local de crime contíguo. Lembrar sempre da presença dos vizinhos e a questão dos apartamentos. Por fim, a última classificação, os locais de crimes podem ser idôneos ou inidôneos. Os locais de crime idôneos são os locais preservados. E os locais de crime inidôneos são aqueles que não foram preservados ou aqueles que foram violados. Estas são as diversas classificações possíveis de serem cobradas com relação ao local de crime. Mas isso não é tudo, não é mesmo? Nós ainda precisamos estudar o isolamento do local. O isolamento do local, ele basicamente serve para promover a preservação dos vestígios. E com relação ao heptâmero de Quintiliano, o heptâmero de Quintiliano, ele se correlaciona à finalidade do local, ou seja, onde, quando, quais os meios utilizados, o que houve, qual a arma que foi utilizada, quem utilizou e o porquê. Perceba, são 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para responder alguma série de questões. Se houve crime, qual foi a qualificadora desse crime, qual é a identificação desse criminoso, a perpetuação, as fotos e também a documentação em cadeia de custódia. De todos os 7 itens do heptâmero de Quintiliano, cabe salientar que o porquê ou motivo é competência do delegado. O delegado querá dizer que por que A matou B. A perícia vai simplesmente constatar que B está morto por causa disso, daquilo, daquilo outro. Agora, o motivo pelo qual A matou B não é competência da perícia. A busca por vestígios, ela será
executada de 4 formas. A busca poderá ser realizada em espiral. Em caso de locais pequenos, começaremos pelas bordas até chegarmos ao corpo de delito. Essa é a busca por vestígios em espiral. Temos a busca por vestígios em quadrantes, no caso de locais divididos, por exemplo, um apartamento. Primeiro a sala, depois a cozinha, banheiros e quartos. Quadrantes diferentes. Quando se tratar de locais grandes, nós poderemos realizar a varredura em linha. Então serão vários servidores, vários peritos que irão realizar a varredura em linha, em uma única direção. Se for um local muito maior, muito grande mesmo, e nós tivermos uma quantidade relativamente grande de servidores, nós poderemos fazer a varredura, que basicamente serão a busca por vestígios em linha e posterior a busca por vestígios em colunas, formando uma grade. Essas são as 4 formas de proceder à busca por vestígios. E com relação ao DNA de contato, o DNA de contato é aquele que busca as células descamadas. Para realizar a técnica de coleta do DNA de contato, é utilizada a técnica do duplo swab. Cabe salientar que o primeiro swab que será passado, ele será umedecido a fim de limpar os contaminantes. Então, nós procederemos à coleta, à limpeza da superfície com um swab contendo uma solução de NaCl, geralmente, para promover a limpeza, os contaminantes daquele local. E, posteriormente, será coletado um segundo swab, por isso é um duplo swab. Primeiro nós limpamos, depois nós realizamos novamente a coleta, dessa vez com um swab seco. E é nesse swab seco onde estará presente a amostra de DNA. E estes foram o estudo da teoria geral do crime, do isolamento de local, do epitâmero de quintiliano, por que nós fazemos o que nós fazemos, quais são os objetivos, e toda a sorte de classificação em termos de local de crime.